Olá, boa noite, seja bem-vindo a esta edição do Tribuna VIP. Começamos com o Campeonato Nacional de Futebol. Os campeões de Santo Antão Sul, os sanjonenses, foram à Boa Vista vencer o Sal Rei por 1-0. O sanjonense agora lidera de forma isolada o campeonato. O Municipal Arsénio Ramos foi o palco de um duelo entre equipas em posições distintas na tabela classificativa. Vários foram os santantonenses que foram ao Municipal Arsénio Ramos apoiar a equipa dos sanjoanenses. A equipa do Sal Rei, à procura da primeira vitória na prova, foi a primeira a criar perigo com este remate de Jerry, mas o esférico acabou nas mãos do guarda-redes Cungum. Os sanjoanenses responderam com este remate perigoso de Dayuca, mas a bola passou um tudo ou nada ao lado da baliza de Burrim. A equipa da Ribeira das Patas tentou de meia distância por intermédio de Peixe, mas o esférico passou por cima. Nesta jogada, após um corte defeituoso de Derry, a bola fica à disposição do capitão Levitson, que em boa posição remata, mas não consegue acertar no alvo. Na etapa complementar, Dimas faz uma bela incursão pela esquerda, assiste Peixe que remata para uma boa intervenção de Burrim. Os sanjoanenses chegam ao golo a passagem do minuto 55. Assistência de Billy e Dimas a rematar para o fundo da baliza do Sal Rei para gáudio dos adeptos santantonenses. A equipe dos sanjoanenses esteve perto do golo nesta jogada. Belo remate da Dayuca e Burrim a evitar o golo com esta defesa estrondosa. Logo a seguir, soava o último apito do árbitro da partida com vitória a tangente que permite à equipa dos sanjoanenses a liderança isolada da prova. Já o Sal Rei continua sem conhecer o sabor da vitória. No sentido oposto, o Botafogo sofreu a quarta derrota consecutiva no Campeonato Nacional e continua sem pontuar. Este fim de semana, a equipa de São Filipe voltou a decepcionar os adeptos ao ser goleado em casa pelo campeão nacional, o Boa Vista da Praia, por 3-0 em jogo de contar desta quarta jornada. Em São Lourenço, com pouco público na bancada, o Botafogo tentava evitar o quarto desaire consecutivo no Campeonato Nacional, frente ao Boa Vista da Praia, que vinha de 2 vitórias seguidas. Com 2 dos 3 foguenses no 11 inicial, Tutucho e Maquito, a equipa visitante viu o Botafogo a dar o primeiro aviso aos 10 minutos, quando Tui subiu ao segundo andar para desviar este canto cobrado por Nani, mas a bola passou por cima da baliza. Na primeira aproximação com perigo à baliza adversária, o Boa Vista abriu o marcador com a ajuda de um jogador alvinegro aos 15 minutos. Seba, na tentativa de cortar este cruzamento de John, acabou por introduzir a bola na própria baliza, fazendo 1-0 para a equipa da Praia. Perto da primeira meia hora de jogo, o Botafogo tentou responder ao golo sofrido. Nani, na cobrança deste livre, obrigou o guarda-redes Kelvin a esta defesa 2 tempos. Aos 37 minutos, novo lance de bola parada para o Botafogo. Nani novamente na cobrança e Kevin a aparecer nas alturas para obrigar Kelvin a esta defesa incompleta, com Ediwan a afastar o perigo. Ainda antes do intervalo, o Boa Vista teve uma grande oportunidade para dobrar a vantagem. Já nos descontos da primeira parte, Maquito não conseguiu desviar para a baliza este cruzamento venenoso de Sanha. A segunda parte começou com este remate de Nhopas, que passou a centímetros da trave da baliza de Sassá. Aos 60 minutos, o Botafogo esteve muito perto do empate. Saída em falso de Kelvin, Chibinho foi quem salvou o Boa Vista para negar o golo a Inelson. Mas quem não perdoou foi Gato. O avançado que entrou na segunda parte aproveitou um lance confuso entre Nani e o seu colega de equipa Caiuca para fazer o 2-0 aos 72 minutos. Um belo golo de Gato que bem conhece este campo após ter representado o Vulcânico nas últimas 2 épocas. Quatro minutos depois, Gato ofereceu o golo a Jardel, outro suplente lançado por Edivaldo Cardoso, mas o remate do jogador foguense acabou por embater na trave. Aos 80 minutos, o Boa Vista voltou a estar muito perto do terceiro golo, mas Sassá fez esta belíssima intervenção para negar o terceiro a Sanha. No entanto, o terceiro golo acabaria mesmo por surgir aos 86 minutos. Kelvin lançou longo e encontrou Gogol isolado.
Com frieza, o jogador fez este chapéu ao guarda-redes Sassá e fixou o resultado em 3-0 para o Boa Vista. Com esta derrota, o Botafogo soma assim o quarto desaire consecutivo e continua como lanterna vermelha, ainda sem qualquer ponto. Já o Boa Vista soma a terceira vitória consecutiva e sobe ao segundo lugar da tabela classificativa. Terminou com divisão de pontos, o jogo mais aguardado da quarta jornada deste Nacional de Futebol. Mindlense e Palmeira empataram a 1 no estádio de Sena. Os salenses estiveram em vantagem durante quase meia hora, mas os encarnados chegaram ao empate já nas compensações. A de Sena, como sempre, bem composto para receber os jogos do Mindlense neste campeonato nacional. Segundo jogo em casa, referente à quarta jornada da prova, contra o Palmeira do Sal, uma equipa que procurava contrariar o favoritismo dos encarnados. Início de jogo intenso, com a formação do Palmeira criar perigo aos 11 minutos. Primeiro remate de Andé para uma defesa apertada de Patrick. Na recarga, Tatau de primeira por cima. O melhor marcador da equipa do Sal, muito precipitado na finalização. O Mindlense respondeu 3 minutos depois numa jogada de contra-ataque pela direita por Kulei. Grande trabalho individual do camisola 9 do Mindlense, mas valeu a intervenção de Tatau a evitar o golo. Aos 15 minutos, novamente um lance de perigo, mas o árbitro já tinha assinalado fora de jogo. Uma primeira parte bem disputada entre as duas formações, a pressionar alto à procura da vitória. Aqui livre, cobrado pelo capitão aí, a passar por cima da baliza de João. Aos 36 minutos, contra-ataque rápido conduzido pela direita. Andé poderia ter feito 1-0 antes do intervalo, mas valeu a intervenção de Patrick. E a partida foi para o descanso sem golos. Na segunda parte, a história do jogo mudou aos 63 minutos, quando o Palmeira assumiu a liderança do placar. Canto batido por Fabi, Rony surge nas costas dos defesas do Mindlense e recupera em esforço para 1-0 de Tatau. O goleador do Palmeira, bem posicionado a colocar a sua equipa em vantagem. Quarto golo do avançado na prova. O Mindlense não desistiu. Esgotados os 90 minutos, o árbitro deu mais 7 e aos 90 mais 2, após uma jogada individual de João pela direita, cruzamento para Tiago igualar o placar no ADR de Sena. Tiago, no momento exato, marcou e evitou a derrota do Mindlense, um golo que acordou os adeptos encarnados. Com este resultado, o Mindlense soma 6 pontos e o Palmeira 8, quando ainda faltam 2 jornadas para o fim da fase regular. O Mindlense viaja na próxima semana para Santiago Norte para defrontar o Scorpion Vermelho e o Palmeira recebe em casa o Salrei da Boa Vista. Empate a 1 também em São Nicolau, entre o Ultramarina e a Académica da Praia. A equipa da casa esteve a ganhar, mas Ioiô devolveu o empate aos vice-campeões de Santiago Sul. O Ultramarina já não pontuava desde a primeira jornada. A Ultramarina esteve frente a frente à Académica da Praia na quarta jornada do Campeonato Nacional. Os encarnados do Tarrafal inauguraram o marcador. Com cruzamento de Jó, Kevininho dentro da grande área cabeceia para o fundo das redes da Académica da Praia. A equipa encarnada avança no marcador por intermédio de Kevininho. Minutos depois, Marcinho da Académica da Praia tenta igualar o placar, mas remata por cima da baliza da Ultramarina. Ioiô da Académica continua à procura do empate, remata, mas Ganas consegue desviar o esférico. Pouco depois, Ganas aparece mais uma vez a defender a sua equipa de um empate. Na sequência de um canto, Tosé da Académica da Praia faz um cabeceamento, mas Ganas agarra o esférico. Ao intervalo, o placar assinalava Ultramarina 1, Académica da Praia 0. Logo no início do segundo tempo, a Académica da Praia restabelece a igualdade no Orlando Rodrigues. A Ultramarina a facilitar e Ioiô aparece a cabecear e faz o empate. Cabeceamento de Ioiô que empata a partida Ultramarina Académica da Praia. Aos 12 minutos do segundo tempo, Ganas consegue evitar o segundo gol da Académica com 2 defesas.
Ainda na tentativa de alterar o placar, Caluquinha remata, mas a bola sai por cima da baliza da Ultramarina. Na sequência de um livre de Bada, Jean tenta marcar, mas a bola vai direto às mãos do guarda-redes da Académica. A Ultramarina e a Académica da Praia empataram por uma bola no jogo da 4ª jornada do Campeonato Nacional. E o Paulense voltou a dar-se bem com os ares da Ilha de Santiago depois da vitória na primeira jornada no estado da Várzea diante do Boa Vista. Os campeões de Santo Antão Norte foram golear o Scorpion em Santa Cruz por 5-1. O avançado João de Bibi esteve em destaque, marcou 4 gols. A goleada do Paulense em Pedra Badejo começou a ser edificada aos 20 minutos. Livre batido para João de Bibi, que se desenvencilhou de um adversário antes de tirar o cruzamento que passou entre as mãos do guarda-redes Ismael. Um golo com largas culpas para o guarda-redes dos campeões de Santiago Norte. A perder, o Scorpion viu as coisas complicarem-se ainda mais, quando o defesa central Chopa perdeu a cabeça e teve esta entrada assassina sobre Rodrigo. Eliandro Pinto, o juiz da Boa Vista que dirigiu a partida, não teve dúvidas e expulsou o defesa dos santacruzenses. O Paulense aproveitou a superioridade numérica da melhor forma, marcando mais 2 golos antes do intervalo. Gil ampliou a vantagem aos 38 minutos, com um remate perto da pequena área. O 3-0 teve a autoria de João Bibi, o central Zelito perdeu a bola a meio campo e o atacante do Paulense seguiu disparado para o 3-0, o segundo da conta pessoal. O Scorpion teve uma entrada afirmativa na segunda parte e conseguiu encurtar distâncias logo ao 3º minuto da etapa complementar. Depois de um cruzamento da esquerda, Alaba, a segunda, rematou para o fundo da baliza. Contudo, o Scorpion voltaria a ser traído pela cabeça quente dos seus defesas centrais. Desta vez foi Zelito, que viu o cartão vermelho direto depois deste pontapé ao adversário. Eliandro Pinto novamente a não hesitar em mostrar o vermelho direto. Foi o último prego no caixão do Scorpion que viu o Paulense marcar mais 2. João de Bibi estava inspirado e fez um 1-4 aos 59 minutos. O camisola 7 encontrou espaço pela direita e atirou cruzado para o fundo da baliza. João de Bibi fechou a contagem e consumou o póquer aos 71 minutos. Mais uma vez, jogada desenvolvida pela direita, com o atacante a desviar o cruzamento para o fundo da baliza. Score final Scorpion 1, Paulense 5. Para já, é o resultado mais desnivelado desta edição do Nacional. Os escorpiões já não têm hipótese de chegar à próxima fase. Já o Paulense vê o horizonte azul nas perspectivas de chegar às meias finais. Nos estúdios, como já tem sido habitual, com o Bem-vindo Neves para analisar esses jogos, o Campeonato Nacional. Hoje o jogo de palavras vai ser mesmo apenas com palavras. Bem-vindo Neves, começamos com as equipas de Santo Antão, para já fazerem um bom campeonato. O São Janense é líder, o outro, o Paulense, a vencer por 2 vezes na praia e ainda com esperanças de chegar no top 4. É verdade, boa noite, Vítor Hugo Fortes. Realmente uma jornada bastante feliz para as equipas de Santo Antão, que jogaram todas no sábado e todas fora de casa e conseguiram vencer. Desde logo os sanjoanenses, que continua sem dar chances de ser ultrapassado, nunca foi ultrapassado neste campeonato nacional e agora consegue a liderança isolada ao fim de 4 jornadas e é a única equipa que marca em todos os jogos até agora. Sim, e mais, sanjoanenses no ano passado tinha ficado entre as equipas pior classificadas, com apenas 2 pontos, fez 2 empates em 6 jogos. Antes tinha feito em 2023 5 pontos e agora quebra todo esse mau registro, todo esse recorde e já chegou aos 6 pontos. De facto, está a ser um caso sério esta equipa da Ribeira das Patas nesta sua 3ª participação consecutiva. Uma vitória num terreno sempre difícil, na Boa Vista, mas parece-me ser um sanjoanense muito consistente. Um sanjoanense que tem um calendário, digamos, favorável, porque vai jogar com 2 equipas que já estão no Botafogo e também vai à Ultramarina, mas já não tem hipótese de chegar à próxima fase. Pode estar um pouco desmoralizada.
parece ter um calendário mais acessível para carimbar definitivamente a qualificação. Sim, desde logo, se ganhar na próxima semana em casa ao Botafogo, que só vai para cumprir calendário, com 13 pontos, ganhando faz 13 pontos e praticamente terá de ficar entre os 4 primeiros, tendo em conta que ainda Boa Vista vai jogar com Palmeira, a Académica da Praia vai jogar com Palmeira. Vai jogar com Mindlense. Exatamente, então, havendo empates também, o São Joanense tem uma probabilidade muito alta de chegar às meias finais, o que seria histórico para o conjunto. Esta é apenas a sua 4ª presença no Campeonato Nacional e conseguindo seria histórico, mas tem de concentrar nesse jogo com o Botafogo, ganhar, porque depois tem uma deslocação difícil a São Nicolau. Não sabemos o que é que vai acontecer na penúltima jornada com São Nicolau, mas ainda a Ultramarina tem chances matemáticas, pode chegar aos 10 pontos. E é um campo muito difícil. Aliás, curiosamente, nos últimos campeonatos nacionais, quer em 2023, quer em 2024, os sanjoanenses jogaram sempre em São Nicolau, nunca ganharam. Já fizeram 4 jogos com equipas de São Nicolau entre 2023 e 2024, não ganharam um jogo. Perderam com Belo Horizonte em 2023, perderam com Belo Horizonte em Porto Novo e empataram 1-1 no estádio de Deus. E no ano passado, com a Ultramarina, perderam no estádio Orlando Rodrigues por 2-0, atenção, e empataram 1-1 no Porto Novo. Por isso, não vai ser um jogo fácil com a Ultramarina. Mesmo com hipóteses matemáticas, vai lutar até o fim, porque... Claramente, pela dignidade, também, até pela forma como, com a seriedade e rigor de Adil Cruz. 10 pontos, dificilmente vai conseguir, porque dificilmente, exatamente. Vão pontuar. Por isso que eu disse que São Joanenses tem de concentrar nesse jogo, ganhando esse jogo com o Botafogo na próxima jornada, ainda para mais, é o jogo de despedida em casa, nesta fase. Tem praticamente os 2 pés nas meias finais, porque depois não sabemos o que poderá acontecer em São Nicolau. Conforme já disse, São Joanenses não dá bem com os Arcos de São Nicolau. Exato. À espreita de entrar no top 4 temos o Paulense, que fez esta vitória mais gorda, digamos assim, do campeonato até agora e desta jornada. E também temos o Mindlense, que tem que vencer os 2 jogos que vêm a seguir. Vem aqui a Ilha de Santiago jogar com o Scorpion, depois recebe a Académica. Com o Scorpion, teoricamente, poderá ser um jogo mais fácil, mas depois terá a Académica. Mindlense tem que vencer estes 2 jogos para, matematicamente, digamos, estar no top 4 e contar também com resultados, combinação de resultados entre Palmeira, por exemplo, e a Académica da Praia. Sim, o Mindlense, peço desculpas, o Mindlense meteu-se aqui num sarilho. Com 6 pontos, vai ter obrigatoriamente de ganhar na próxima semana em Pedra Badejo. É certo que o Scorpion é uma equipa que está de rastos, aliás, não vai ter a dupla de centrais para esse jogo com a formação do Mindlense, porque ambos foram expulsos, mas eu acredito que o Scorpion, jogando em casa e ainda por cima recebendo uma equipa que sempre gera motivação extra no adversário, porque é uma das melhores equipas de Cabo Verde, se não a equipa com melhor palmarés, exatamente. Então será sempre uma motivação para o Scorpion. E é o último jogo que a equipa faz em casa. Por isso vai querer despedir-se dos seus adeptos com bons resultados. Mas encarnado do Campeonato Nacional lá em Pedra Badejo, certamente quererá fazer melhor. Mas de certeza também que o Mindlense é favorito para em qualquer das circunstâncias, independentemente do mau campeonato do Scorpion, o Mindlense seria naturalmente favorito e tem fortes probabilidades de ganhar em Pedra Badejo, mas se não ganhar, complica e muito as chances de chegar. Neste momento está fora da fase de qualificação, entre os 4, caiu para a 6ª posição, não depende de si, tudo está em aberto, mas o Mindlense vai ter de fazer muito mais, até porque é uma equipa que marca muito pouco. Estranhamente, o Mindlense tem neste momento 4 golos marcados e 3 sofridos, 1 golo positivo apenas, e neste novo modelo também a questão da diferença dos golos conta muito, daí que o Mindlense vai ter obrigatoriamente, repito,
de ganhar em Santiago Norte. Por fim, temos naturalmente que falar do campeão nacional em título, o Boa Vista da Praia, que foi ao Fogo vencer também de forma contundente a equipa do Botafogo por 3-0, quarta derrota para a equipa campeã do Fogo. Boa Vista que, próxima jornada, recebe a Ultramarina, vai ter também que pontuar, porque sabe que vai deslocar-se na última jornada à Ilha do Sal para defrontar o Palmeiras, um adversário naturalmente difícil. Essas equipas vão ter sempre um calendário muito difícil. Porque há também muita probabilidade de haver empate entre esses tradicionais candidatos. Bem, o Boa Vista, depois daquele tropeção no estádio da Várzea, acho que até foi bom para a formação do Boa Vista, do ponto de vista dos achadrezados, naturalmente, porque parece que a equipa colocou os pés bem assentes no chão. E repare que desde lá nunca mais sofreu qualquer golo. E marca 7. É, neste momento, o melhor ataque da prova. 7 golos marcados em 3 jornadas consecutivas. E em 2 deslocações marca 5 golos e não sofre nenhum. Portanto, é um Boa Vista muito consistente depois daquele percalço da primeira jornada. E é claro que, naturalmente, a entrada para este campeonato já era um candidato, um dos principais ao título, por defender o título e por aquilo que está a mostrar, deixa um sério aviso. Agora vai ter esse jogo na próxima jornada com a Ultramarina aqui. No ano passado jogaram também aqui. O Boa Vista venceu por 3-0, 3 ou 2, se a memória não me atraiçoa. Foi um jogo fácil para a formação do Boa Vista no estádio da Várzea e vão encontrar-se novamente no estádio da Várzea. O Boa Vista tem fortes probabilidades de voltar a vencer esse jogo com a Ultramarina, sem qualquer menosprezo para a equipa treinada por Adir Cruz. E fazendo 12 pontos, admitamos que o Boa Vista ganhe também no estádio da Várzea, fazendo 12 pontos fica também muito bem posicionado, isto também dependendo dos outros resultados. Vamos ver no próximo fim de semana, depois desses jogos, vamos ver, será muito interessante termos de olhar para a última jornada e saber quais serão as possibilidades. Mas antes de terminar esta parte, muito rapidamente, se me permites, Vítor Hugo Fortes, gostaria de voltar a esse jogo da jornada 4 entre Mindense e Palmeira. Muito interessante o equilíbrio dos últimos anos entre as duas equipas. Nos últimos 2 anos foi o 4º confronto entre estas duas equipas e as duas equipas já marcaram 6 golos cada. E há 2 empates e 1 vitória para cada lado. Por isso, eu já esperava esse jogo muito equilibrado no Mindelo. Repare que, por exemplo, em 2023, nas meias finais, houve 2-2 no Sal e depois a Palmeira vai ganhar 2-1 já nos descontos. Depois, na final da Taça de Cabo Verde, no ano passado, o Mindense vai ao Sal ganhar por 2-1. E agora, esse empate a 1 golo, tem sido confrontos muito equilibrados entre estas duas equipas muito experientes, se bem que neste momento... Pode-se encontrar depois já na Taça também? Poderão haver esta probabilidade. São duas equipas, bem, neste momento há um claro ascendente em termos de experiência no plantel da Palmeira, que tem muitos jogadores campeões nacionais, não apenas muitos a jogar. O EB, exatamente. O Emanuel, depois com o reforço do Silac, que já tinha sido campeão nacional também pela Académica da Praia em 2018, e outros jogadores que têm esta cultura. O AI foi campeão nacional pela Académica do Mindense, curiosamente em 2022, frente à Palmeira, na Boa Vista, na sua terra natal já agora. Então, esses jogos entre Palmeira e Mindense têm sido muito interessantes, muito intensos, e com essa particularidade de juntar sempre também, nesses anos todos, os 2 compadres amigos desde longa data, o Miki e Tocalé. Que é mindense também, que vive... E os dois estiveram juntos no Batuque, inclusive, portanto, conhecem-se um ao outro, e desse conhecimento que já vem desde os tempos que eram jogadores e de formação, esse conhecimento tem contribuído para que haja esse equilíbrio, esse encaixe nos jogos, que quando há vitória para um ou para o outro lado, acontece, é sempre a tangente e nos detalhes. E voltando à questão do modelo,
muitas contas a fazer, 2 jornadas da fase de grupos. Isso que poderá dizer que a Federação acertou na mosca com este modelo. Parece que todos estão a elogiar esse formato que a Federação adotou para este ano. Sim, eu ainda não vi nenhuma crítica em relação a este modelo. Eu estou a apreciar muito, aliás, para quem acompanhou as provas da UEFA, também acho que, de uma forma geral, houve muita satisfação. E aplicado, então, a Cabo Verde, neste momento está a ser muito interessante, com o primeiro lugar com 10 pontos. Depois há uma diferença sempre de 1 ponto. São Joanenses tem 1 a mais que Boa Vista, Boa Vista tem 1 a mais que Palmeira e Académica, Palmeira e Académica têm 1 a mais que o Paulense, Paulense tem 1 a mais que o Mindelense, e depois há esse diferença de 2 pontos entre Mindelense e Ultramarina, mas muito interessante. E até na questão do goal average não há grandes diferenças. Ora, por exemplo, Boa Vista é quem mais marca, já tinha dito, tem tem 6 golos positivos, mas São Joanenses e Palmeira têm 4. E depois vem o Paulense tem mais 3, a Académica tem mais 2. Enfim, não há uma diferença muito grande para depois, nas contas finais, haver já essa equipa que está a destacar-se. Por isso, acho que eu aposto que todas as decisões vão para a última jornada. Essa jornada, em termos de golos, como é que ficamos? Tivemos o primeiro póquer do Campeonato Nacional, João de Bibi a marcar por 4 vezes. Como é que estamos em termos de golos e como é que viste esta 4 golos do João de Bibi? Muito interessante, já entrando já na questão dos números, né, Vítor Hugo? Muito interessante esta 4ª jornada. Bateu o recorde de golos, até agora é a jornada com mais golos, 14. A segunda tinha rendido 13. E depois baixou para 9 e agora 14 golos. E este póquer de João de Bibi, um jogo, claro, um jogo com 7 golos, é a primeira partida que até agora tinha mais... 6 golos, 5 Sim, até agora uma única partida com mais golos tinha sido na vitória da Palmeira, com 3 golos. Houve a série de 2-1 também, sempre com 3 golos, mas nenhuma outra partida tinha rendido mais golos. E agora foram 7 no único jogo, no estádio 25 de Julho, em Pedro Badejo. Já se marcaram 40 golos neste campeonato, não é uma média tão alta, o que mostra também esse equilíbrio. Há uma situação também muito interessante. Bem, antes também podemos fechar essa questão do póquer de João de Bibi, o seu primeiro póquer. Ele que é um ponta de lança ainda jovem, 25 anos, 3ª presença nos campeonatos nacionais. Ele que tinha estreado em 2018 com os Fogatões, naquela equipa de Palela que inclusive chegou às meias finais e caiu aos pés da Académica no estádio da Várzea, com 0-0 em Santo Antão Norte e 1-0 aqui, com aquele lance polémico que todos nós nos recordamos. E João de Bibi é um avançado muito pretendido. Aliás, tenho informação que ele deveria ir à Boa Vista também, mas depois, por questões familiares, acabou por ficar, não a Boa Vista da Praia, a Ilha da Boa Vista, que este ano foi buscar muitos jogadores, inclusive o Rodrigo foi o melhor marcador junto com o I do último campeonato nacional. E também veio aqui à Praia buscar também o Oblak, o Guarda-Redes, que esteve no fogo. Sim, pois, e muitos outros. E o João de Bibi tem variado entre equipas e por onde passa ganha títulos. Ganhou o campeonato regional com Fogatões, depois com o Santo Crucifixo, agora com o Paulense, que já tinha ganho taça também, 2 taças regionais. E marcou num dia especial para a família, o pai fez anos. O pai que empresta o nome ao Ayrton Alves, não é? Porque ele só tem esse nome de João de Bibi por causa do pai, que é João de Bibi. O pai podia ser Bibi, ele é o João, o pai seria Bibi. Bibi é a mãe, já agora. E ele faz esse póquer no dia em que o pai faz anos, o que é uma coisa também, uma conspiração dos destinos. Do destino quer mais e
O Odair perguntou se vai marcar 5 no próximo jogo. Disse, se aparecer, estou aqui. Se aparecer, e ele já disse que ainda vai jogar durante muito tempo. Claro, ainda é bastante jovem e não é todos os dias que se faz um póquer no Campeonato Nacional. Um conjunto de jogadores com 3. Temos o Tatau, que continua... O Tatau tem 4, os mesmos do 4, continua a marcar. Marcou um golo feliz também em São Vicente. É um dos destaques também deste Nacional, este avançado, que aparece até a cortar um lance que poderia dar o golo para... Apareceu como um central nesse jogo no estádio Adério de Sena. Até pensei que foi o nosso colega Elvis que confundiu o jogador, mas foi mesmo o Tatau a fazer o corte. O Tatau só não marca na primeira jornada porque a Palmeira fica 0-0. De lá para cá marca em todos os jogos, está a fazer um excelente campeonato nacional. O Tatau decisivo para a pontuação da Palmeira. Tem 4 golos, os mesmos, conseguidos apenas num jogo por João de Bibi. São 7 os jogadores que vão marcando. Tatau e João de Bibi têm 4, Hendrik 3, que fez um bom regional em Santiago Sul e está a fazer um bom nacional. E depois já 4 equipas com 2 golos da Yuca, Jana, Dimas e Alaba. Ora, aqui um dado curioso, e ainda recorrendo aos números, Vítor Hugo Fortes, é que desses 40 golos, 19, praticamente metade, foram marcados por esses 7 jogadores. E os restantes 21 jogadores. Portanto, não deixa de ser curioso. Quer dizer, muitos golos concentrados num grupo restrito de jogadores. 7 jogadores já marcaram praticamente metade dos 40 golos. E outros dados que me trouxe então para este jogo de palavra aqui entre nós, e eu intitulei O Estranho Fator Casa. Definitivamente, a casa não está a jogar a favor das equipas da casa. Nesta quarta jornada, ninguém ganhou em casa. Ninguém. Na segunda jornada, só o Mindelense tinha ganho em casa. Ganhou 2-1 a Ultramarino com o segundo golo já nos 90 mais 2, creio. Agora empata outra vez. Aos 90 mais 2. E na segunda jornada, eu já disse, só o Mindelense tinha ganho em casa. Na primeira jornada, só a Ultramarino tinha ganho em casa. E só a terceira jornada é que muda, a jornada anterior é que muda este cenário, porque na terceira jornada, das 5 equipas a jogar em casa, 4 ganharam. Só o Paulense não ganhou em casa, porque foi esse empate a 0 com o Mindelense. As equipas de Santo Antão, desculpe vir interromper, jogam praticamente em casa. Vimos o Paulense aqui na Várzea, muita gente. Agora vimos o São Joanense, vai a Boa Vista. Muita gente também a apoiar, praticamente sente-se em casa. É uma ilha que tem perdido muita população para as outras ilhas, nomeadamente para o Sal, para Boa Vista, Santiago nem se fala, e São Vicente. É um pouco aquilo que acontece com o Mindelense. O Mindelense vai jogar de Santo Antão à Brava, tem sempre vários adeptos. E realmente as equipas de Santo Antão... Bem, os sanjoanenses, por exemplo, foram recebidos no aeroporto Aristides Pereira com tambores, aquela comunidade, vamos dizer, de santo-antonenses residentes na Boa Vista. Logo aí foi uma motivação, digo eu, uma motivação extra para a formação dos sanjoanenses. E na Várzea também tiveram muitos adeptos, nomeadamente atrás da baliza norte, que é onde marca o Jair, esse gol ao Boa Vista. E realmente as equipas de Santo Antão têm tido essa vantagem de contar com muito apoio de conterrâneos, vamos dizer, entre aspas, de patrícios nas diferentes ilhas do país por onde vão jogando. Mas eu ainda queria, com esse estranho fator casa, Vítor Hugo, dos 40 golos, apenas 17 foram marcados pelas equipas a jogar em casa. 23, muito mais de metade, marcadas pelas equipas que estão a jogar fora. E dos 20 jogos que já foram disputados, apenas 6 equipas a jogar em casa ganharam. Foram 6 jogos ganhos desses 20 com equipas em casa. Mais 6 empates e 8 vitórias de equipas na condição de visitantes. Por isso é um estranho fator casa que não está a ser... O treinador humano Iubarte, este nome estranho, falou que a marca da sua equipa era os adeptos, mas acaba por não ganhar nenhum jogo em casa até agora.
Pois, e agora tem o Mindlense para tentar. Daí eu falava no início dessa motivação extra, porque o Scorpion vai despedir-se do campeonato diante dos seus adeptos já na próxima semana, depois já não tem mais. Então, ou faz um grande jogo e faz as pazes com os adeptos, ou então fica divorciado dos adeptos com essa prestação muito aquém. Eu até esperava muito mais do Scorpion, porque repare como é que foi o campeonato regional, decidido a última jornada, com os mesmos pontos dos Estrelas dos Amadores, e com o Varandinha também aí nos calcanhares. Aliás, na última jornada, o Varandinha estava à espreita de um deslize dos dois para teria de ganhar e contar com um deslize também do Scorpion. Portanto, foi um campeonato extremamente competitivo, a 3, entre Varandinha, Scorpion e Estrela dos Amadores, mas depois um pouco à semelhança daquilo que acontece com o Botafogo, que esperava muito mais, tendo em conta aquilo que foi um campeonato muito renhido até a última jornada, com Cotelinho e Botafogo. E Académico. O Botafogo só consegue o título na última jornada, com um ponto a maior em relação ao Cotelinho. Portanto, esperava muito mais, mas está a ser, até para as equipas que estão a decepcionar, está a ser um campeonato muito estranho. O Salrey também esperava muito mais. O Salrey ainda não ganhou um jogo e está a ser estranho. Reparo que o Botafogo é uma das equipas neste Nacional que já foi campeão de Cabo Verde. E é a equipa 100 pontos. Portanto, está a ser um campeonato esquisito, estranho, mas ao mesmo tempo muito animado. Vamos à imagem da semana, as duas imagens da semana. Vamos começar com o verso desta que o Bivino escolheu. Já falamos do João de Bibi, voltamos então ao verso desta imagem da semana com o goleador da equipa do Paulense. Pois, já acabamos por dar de avanço esse verso, que é a imagem da semana, é o póquer de João de Bibi, ainda para mais fora de casa. O João de Bibi, que já tinha feito a assistência para o gol de Jair no estádio da Várzea, marca 4 golos fora de casa, dá uma grande injeção de moral ao Paulense, que de repente chega aos 7 pontos e ultrapassa o Mindlense. Portanto, o João de Bibi é claramente a figura da semana desta quarta jornada, com um póquer que, repito, não é muito habitual haver um jogador a fazer um póquer, sobretudo nos últimos anos, porque antigamente, há 2 décadas ou mais, o campeonato nacional tinha um desnível muito maior. Havia goleadas de 10, de 13, de 6, de 7. Nos últimos tempos desapareceu esse esforço. Então, um jogador fazer 4 golos é muito difícil. Vamos ao reverso. Continuamos em Pedra Badejo. 2 expulsões. Já estivemos no João Serra na semana passada, agora expulsões aqui no Estádio Municipal de Pedra Badejo. 2 expulsões que prejudicaram e muito a equipa do Scorpion. Antes de mais, Vítor Hugo, são 5 expulsões neste campeonato até agora, dá a média de mais de uma expulsão por jornada, e já aconteceram só em Santo Antão e Santiago. No estádio João Serra, 2 expulsões no mesmo estádio 25 de Julho e uma na Várzea. Mas claro que a imagem, o reverso, o lado negativo desta jornada é a forma como os 2 centrais da equipa do Scorpion, o Nhopas e também o Zelito, que curiosamente é de Santo Antão, jogou inclusive em Santo Antão Norte, eles fizeram-se expulsar, tal como o Bis fez-se expulsar na jornada anterior, no estádio João Serra. 2 entradas inacreditáveis. O segundo de Zelito, por exemplo, o jogador do Paulense, está de costas, não representa qualquer perigo à partida para a baliza da equipa da casa, e tem aquela entrada. Estava a perder por 3-1 neste momento, ainda poderia pensar a chegar pelo menos ao empate. Scorpion jogou muito tempo com 10. Aliás, o Vando disse nas declarações, creio que foi qualidade. Sim, mas disse mais que a equipa precipitou-se depois, quando ficou a jogar com mais 2, precipitou-se e poderia ter marcado muito mais, porque
a jogar contra 9 e com um Scorpion completamente de rastos, mas foi muito... E o Manu Ugarte falou na falta de controle emocional da sua equipa. Não, é inacreditável como os dois jogadores fazem 2 entradas. Não é uma situação que... Não são situações em que... Bem, aconteceu porque era um lance perigoso e naquela ânsia... Não, são dois momentos também de apagão. Lá está, eu já tinha falado em apagão na semana passada. E 2 apagões inacreditáveis e dois jogadores que vão desfalcar a equipa o neste jogo e desfalca para o jogo com o Midlense na próxima jornada, a 5ª deste Campeonato Nacional. Bem-vindo, Neves. Obrigado por estar connosco uma vez mais aqui no Tribuna VIP para analisar este jogo de palavras. Continuamos com o futebol. A seleção do Sal iniciou hoje os trabalhos de preparação para o torneio Interilhas, que arranca no mês de junho. Estão pré-convocados 23 jogadores, faltando integrar o grupo de jogadores da Palmeira, que estão a participar no Campeonato Nacional. Sob os comandos do treinador adjunto Agnelo Tavares Chubinha e na presença do selecionador Toca Leite e os outros 2 elementos da equipa técnica Jobalda e Calu, os pré-convocados da seleção de futebol do Sal iniciaram os treinos de preparação para a Taça Independência, também conhecida como Torneio Interilhas. Nesta primeira fase, prevê-se a realização de 3 treinos semanais. Hoje, segunda-feira, eu tenho início com um plano de 3 treinos semanais para já nessa fase. Não tenho naqueles pré-convocados, não tenho 23 jogadores. Não treino na segunda, quarta e sextas-feiras, até que, digamos, numa fase posterior, não também adiciona pessoal que está convocados e que é possível os convocados que ainda estão na campeonato de Cabo Verde. Não também retoma treinos, da continuidade do nosso treino, digamos, durante todos os dias de semana, de segunda a sexta-feira. A perspectiva de participação no torneio Interilhas é a melhor possível. A perspectiva é boa. Sal é uma seleção para nível que Sal tem grinha assim no futebol de Cabo Verde. A perspectiva é sempre boa e pessoas de Sal aspira sempre show de equipa de futebol, tendo em conta as prestações da equipa campeão de Sal nos últimos jogos de futebol na Cabo Verde, vai para a final de várias competições, ganha nacional, portanto a perspectiva é alta. Nós também trabalhamos para fazer nós um melhor na Interilhas e muito espera que a coisa está correndo de acordo com as nossas perspectivas. Mas ainda te faltam alguns jogadores, não é? Sim, para já não tem 23 pré-selecionados, né? Que eu quero falar porque é a lista final, depois não também adiciona aqueles outros pessoal que está na nacional e a partir daí, em princípio, também sair depois uma lista final de 20 jogadores que está para fazer participação na torneio de Interilhas. O torneio Interilhas de futebol arranca a 21 de junho e será realizado nas ilhas de Santo Antão, Sal e Santiago. A final está marcada para o dia 5 de julho no Estádio Nacional, coincidindo com o 50º aniversário da independência de Cabo Verde. Voltamos a falar do Botafogo. Um imigrante cabo-verdiano residente nos Estados Unidos ofereceu um conjunto de materiais desportivos à equipa alvinegra de São Filipe. Um donativo que inclui novos equipamentos que foram estreados no jogo frente ao Boa Vista este fim de semana. O Botafogo apresentou-se de cara nova no jogo deste fim de semana frente ao Boa Vista da Praia em São Lourenço. A estreia do novo equipamento marcou um momento especial para o clube alvinegro de São Filipe, que beneficiou de uma doação feita por um imigrante foguense radicado nos Estados Unidos da América. A oferta feita por Jan Jan, antigo futebolista e adepto do clube, inclui camisolas, calções, meias, coletes de treino, mochilas de viagem e bolas. Um gesto de solidariedade que, segundo a direção do Botafogo, representa um contributo importante para o fortalecimento do clube. E que ele que não me esteve na Fogo, alguém com grande amor para ser terra, grande amor para ser clube, para fazer um gesto de que ali que é um gesto, por que no Frabante, Botafogo está numa fase de construção de um projeto grande, um projeto primeiro que passa para a imagem da equipa, para além de que equipamentos e só para os pés, é uma homenagem também a um grande senhor, um senhor que
que sempre dedica-se amor a Botafogo, foi campeão de Cabo Verde, que é o senhor Jujuca. Por isso é redobrado agradecimento para o equipamento e também a homenagem que ele fazer para o eterno e grande Jujuca de Botafogo. Gesto individual do senhor Janjan, que pode ser gesto também, gesto coletivo das empresas também, sediado ali para um fracomondo tem estado a fazer contatos com a empresa ali para mobilizar a empresa, para espia, para futebol de fogo, e não tem estado, tem feedback positivo. Janjan, assim como é conhecido no futebol foguense, explicou como surgiu esta iniciativa de apoiar o clube da sua terra natal. As ideias de minha prima Jujuca, chamei na América, uns 2 anos atrás. Faço por apoio a Botafogo no concurso, um fã de apoio. Depois bem acontecer a doença, bem acontecer a morte, agora resolvemos um pequeno gesto para ficar mais completo. E também sabemos que apoia outras equipas ali na Fogo. Apoia a seleção de futsal de Fogo, apoia tudo coisa completa. E apoiar algumas escalas de futebol, escala Chapita, escala de Valência, veteranos de Nelson, escala da Académica de Ivo. A entrega dos materiais teve lugar na sede oficial do Botafogo, em São Filipe. No futebol feminino, na cidade da Praia, jogou-se para a segunda jornada do regional. O Seven Stars venceu o Delta por 4-0, Black Panthers venceu o Vila Nova por 3-0 e a Comunidade venceu a Aliança por 4-1. FSOD ficou de fora, Black Panthers e Seven Stars lideram com 6 pontos. Infelizmente, devido a problemas com as imagens dos jogos deste domingo, não vamos poder mostrar os resumos. Pelo facto, pedimos as nossas desculpas às equipas que estiveram a jogar este domingo no estado da Várzea. E Cabo Verde já conhece os adversários da fase de grupos do Afrobasket 2025. Côte d'Ivoire, Ruanda e República Democrática do Congo são os opositores do grupo A. Emanuel Trovada já fez a análise do grupo. Tanto o selecionador como o internacional cabo-verdiano Ivan Almeida consideram ser um grupo muito forte e muito físico, mas que Cabo Verde tem todas as condições de passar à próxima fase. Foi realizado esta sexta-feira, 9 de maio, o sorteio dos grupos para a 31ª edição do Campeonato Africano de Basquetebol 2025 e Cabo Verde ficou inserido no grupo A. A seleção nacional terá como adversário as seleções de Côte d'Ivoire, Ruanda e República Democrática do Congo. Emanuel Trovada e Ivan Almeida antevêm uma fase de grupos difícil, frente a equipas muito fortes fisicamente, mas a seleção nacional tem todas as condições para passar da fase de grupos. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao presidente Helder e a toda a sua equipa, desejar-lhe votos de bom trabalho, continuem na nossa senda e continuem na senda de levar sempre mais alto o nome de Cabo Verde. Sobre o grupo, nós sabíamos que todas as equipas que lá estavam eram equipas difíceis, eram equipas que, pelo seu nível basquetebolista têm apresentado, qualquer grupo seria um grupo forte e o nosso grupo é fortíssimo. Se formos olhar individualmente por peças, pelo corpo, pelo físico, é um grupo extremamente forte. Côte d'Ivoire, Congo, que tem vindo a se surpreender muito e todos. A maior parte do pessoal, nós temos o estudo, o staff tem feito esse trabalho e, de facto, reparamos que essas equipas que nós jogamos, acabamos com o Ruanda, acabamos por jogar com elas também em 2021 e aquela que tivemos mais dificuldade foi exatamente o Congo, por causa do potencial físico e agora mais com os jogadores novos que entraram. Por isso, vai exigir de nós uma aplicação máxima. Cabo Verde, como sempre, vai para estas competições para ganhar e tudo tem a ver com a nossa preparação. Porque o nosso maior entusiasmo de lá estar presente, esse, de facto, é o maior. E sei que toda a gente está focada com esse objetivo de lá estar. Um grupo equilibrado, forte, que pode de facto haver boas surpresas, onde na nossa mente claramente é tentar passar em primeiro lugar. Sabendo que o grupo lá mora que os outros anos que não tem start ao Afrobasket, acho que não tem que estar em frente a as turcas e que lá com o respeito, mas também respeitar nós mesmos. E não tem grupo para não passar para frente, mas também não tem seu trabalho para frente para não poder fazer uma grande preparação para ir para o Afrobasket. Sabe que
roteiro de basquete africano, não sabe, é um jogo bastante físico. Acho que está passa para nosso trabalho que não está a fazer de preparação e acho que não tem tudo a nível de técnicas individuais e também em termos físicos. É só não aplica no nosso trabalho, não faz boa preparação, não faz uns X jogos de preparação. Acho que não está bem preparado para não enfrentar as Afrobasket diferente do que os outros anos. Conhecendo os adversários, é hora de pensar na preparação. Com a paragem nos campeonatos na Europa, a hora é de pensar também na recuperação dos atletas já em férias. Os restantes estarão no play-off do BOL 2025 na África do Sul, o que para Ivan Almeida é bom para manter o ritmo. O verão vai ser mesmo corrido. Se vencer um verão corrido, se para, não tem aquela coisa de querer estar ali na Pretória, na África do Sul. Está a ser também como uma preparação, então de 6 a 14 não está lá, mas está a servir também de uma hora de pré-temporada, né, digamos isso. Está o ritmo de jogo e pronto, ainda espera mas estágio de seleção que começa logo o esposo, para a Afrobasket começa logo no início de agosto, dia 12 de agosto, e para não poder se preparar para enfrentar as Afrobasket diferente e tenta fazer uma façanha que nunca não fazem nas África. Eles estão enquadrados, havia jogadores que estavam com muito menos jogos, estes jogos para nós é importantíssimos, caso do Anderson, do Ivan, do próprio Kevon, etc. É importante que eles possam continuar, e é isso que tem vindo a fazer estes dias, tem estado a trabalhar aqui, e tenho a certeza que vou continuar a fazer uma boa surpresa, porque são jogadores experientes, é uma base de uma seleção, juntando também aos outros que estão com maior número, por isso vamos ter que ser muito inteligentes nessa preparação, aproveitando o bom ritmo desses jogadores, fazendo uma boa recuperação dos jogadores que estão com muitos jogos, Betinho, Edi, Giannis, etc. Os miúdos, a surpresa dos nossos dois miúdos, Rosley e o Anim, passaram outra fase em Espanha, né, que estão a caminho da Lei de Plata. Tudo isso leva a que tenha que se fazer de facto uma boa preparação e ter muito cuidado, essencialmente, nesses dois detalhes. A recuperação e ter o maior número de jogos que possamos ter para que chegamos lá com um bom ritmo competitivo. A prova conta com a participação de 16 seleções. Além do grupo A, temos o grupo B composto por Tunísia, Madagascar, Nigéria e Camarões, grupo C, Angola, Sudão do Sul, Guiné e Líbia, e o grupo D, Senegal, Mali, Egito e Uganda. A prova decorre de 12 a 24 de agosto do corrente ano em Angola. A nova direção da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol, liderada por Heller Gonçalves, foi empossada este sábado. O novo presidente elege como prioridade na nova equipa a organização e aposta na formação. Henri Gomes, presidente da mesa da Assembleia Geral 60, começou por dar posse à nova mesa da Assembleia encabeçada por Adalberto Correia, que usou da palavra na abertura da cerimónia de posse para relembrar, a título póstumo, grandes nomes do basquetebol cabo-verdiano que já não se encontram entre nós. Adalberto Correia não deixou de relembrar os momentos áureos da modalidade e os antigos presidentes que muito deram ao basquete nacional. Trata-se de Nildo Brazão Almeida, Franquilim Palma Semedo e Clódio Constantino. Honramos a memória desses senhores pelo contributo e desenvolvimento desta modalidade, sendo certo que Clódio Constantino, o pai do basquetebol cabo-verdiano, trouxe grandes ensinamentos e conhecimentos da modalidade, quer a nível nacional e internacional. O nome de Cabo Verde fez-se conhecer no continente africano e ao mundo, e hoje se fala desta modalidade com ganhos e apresenta jogadores do mais alto nível mundial. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, cabe a si, da organização da modalidade a nível nacional, junto com a equipa eleita, com um forte compromisso para que a modalidade e de contribuir um legado de proximidade, articulação e desenvolvimento assíduo dos parceiros e amantes da modalidade, junto do poder central e local,
e de arranjar parceria em que o basquetebol continua a desenvolver. Quero aqui deixar, Senhor Presidente, os antigos presidentes da Federação, Naná Monteiro, Gilevre, Augusto Veiga, Quitana Cabral e Marito Correia, pelo vosso empenho e dedicação em prol do desenvolvimento do basquetebol em Cabo Verde. O vosso nome ficará eternamente gravado na história do basquetebol. Na plateia foi visível a ausência de elementos da direção cessante, mas muitos nomes ligados à história recente do basquete cabo-verdiano marcaram presença. Os irmãos Almeida, que recentemente ajudaram o Criol Star a qualificar para os playoffs do BAL, e Manuel Trovoada, o selecionador nacional, além dos presidentes das federações de futebol e handebol. Depois da tomada de posse de todos os elementos que fazem parte da direção e respectivos órgãos, Hélder Gonçalves, o novo presidente, reforçou o seu compromisso pelo bem da modalidade no país, usando toda a sua experiência como antigo atleta e 8 anos como presidente da Associação Santiago Sul. Hélder Gonçalves promete organizar a casa e apostar tanto na formação como a comunicação com os muitos parceiros. O nosso grupo, o principal objetivo é ver uma organiza da nossa forma, dando continuidade ao trabalho que foi feito pela equipe cessante, posta na formação e principalmente na comunicação. Também temos mais movimentar, nos bairros. Também ter publicações toda semana, 2, 3 vezes na semana ou mais. Portanto, desenvolve atletas que já passam na seleção e se está presente na seleção. Portanto, fazer de tudo para não estar mais presente e para nós bons esse grupo, que é grande, mas de valor. Portanto, o nosso grupo é formado por pessoas que estão realmente envolvidas em desporto e acreditam tudo que aquilo tem na plana para esse novo 4 anos de mandato, também boa notícia e de forma bem esclarecedora e avançada, junto com quem custa. A nova direção da FCBB tem para já 2 grandes desafios: a realização das provas nacionais e preparar toda a logística para a preparação e participação no Afrobasket 2025, que acontece em Angola no mês de agosto. Na praia jogou-se a final do torneio de Dia de África Sénior Feminino. A equipa do ABC foi a grande vencedora ao derrotar o Prédio por 55-50. O torneio foi organizado pela Associação Santiago Sul de Basquetebol, com o alto patrocínio da Embaixada de Angola em Cabo Verde. O torneio para assinalar o Dia de África foi uma iniciativa da Embaixada de Angola em Cabo Verde e contou com a participação de 4 equipas: ABC Séniores e Sub-18, Prédio Sénior e a equipa dos Novos Guerreiros Sub-18. As equipas séniores venceram e defrontaram-se este sábado no gimnasio desportivo. Partida equilibrada com muita alternância no marcador. O primeiro período pertenceu à equipa encarnada, que passa a contar com muitas atletas ex-Maracanã de Ponta d'Água. O segundo período começou com o Prédio mais concentrado e passou para a frente com a vantagem de 2 dígitos. Contudo, o ABC, numa recuperação em lances rápidos de contra-ataque, voltou a encostar e terminou o segundo período a perder por 29-28. Um ponto de diferença que rapidamente foi ultrapassado e a equipa encarnada passou para a frente. O terceiro período foi de liderança alternada em vários momentos do jogo. No final do terceiro período, o Prédio mantinha a mesma vantagem de 1 ponto, 41-40. O quarto período foi de domínio inicial do Prédio. Um parcial de 5-0 nos primeiros 2 minutos e meio deixou o Prédio a vencer por 46-40. 6 pontos de diferença que obrigaram o treinador Valdir Spínola a um desconto de tempo. A paragem serviu e o ABC chegou a empatar a 46 pontos a meio do quarto período. Os últimos 3 minutos de jogo voltou a ser de alternância no marcador.
A 12 segundos do final, o Prédio conseguiu um triplo que daria o empate, mas a arbitragem considerou ter havido passos. Com pouco tempo, o Prédio ainda tentou uma pressão em todo o campo, mas o ABC, como manda os manuais, conseguiu ainda finalizar em 55-50 final. Uma vitória importante para as encarnadas, frente a um adversário direto que vai moralizar ainda mais o ABC. Nós, um jogo no geral, tive momentos bons e tive momentos altos. Prédio tive momentos bons e nós também tivemos momentos bons. E cabe ali na fim e nós que ganhamos mais jogo foi disputar o Tifino. É claro que tem motivo, ainda mais como o Prédio, nosso rival direto, tem de ser uma equipa que não tem luta campeonato de igual para igual. É sempre bom ganhar jogos e ganhar títulos. Quanto mais jogo não ganha, não está a ter motivo os jogadores a mais e mais. Da parte do Prédio, Zenguila considerou ter sido um bom jogo, onde o equilíbrio serviu para o crescimento das jogadoras e apelou a mais jogos para o escalão feminino. Tive alguns oscilação, mas antes de mais já era para dizer que esse é daqueles bons jogos que qualquer um destes femininos, quer ABC, quer Prédio, tenta necessitar para crescer. Né? Já não tinha tido um bom jogo contra eles antes, mas demora muito tempo até não ter um bom jogo. Portanto, e não tem necessidade de mais jogos desse género ali. Tenta aproximar agora mais um torneio em que nós também jogar amanhã. É um pena que, vamos dizer, tem poucos jogos sénior feminino, que este sub-18 que tenta fazer número nesse campeonato. O país é muito bom porque este tem mais jogos, este a crescer, este tem uma oportunidade de fazer jogos mais sénior, mas neste de alguns jogos com outra agressividade, outra dinâmica, outra incerteza no resultado. Me tem a crer que os próximos jogos, no caso da nossa equipa, nós também ratificar alguns erros e claramente como é muito próximo, agora nós também olhar o crescimento da equipa face a esse jogo ali, que foi um jogo muito bom, e parabéns já de agora ao ABC para seja atitude e para seja vitória. O torneio Dia de África foi patrocinado pela Embaixada de Angola em Cabo Verde. O novo embaixador e a sua equipa marcaram presença na entrega dos troféus, iguais, segundo a associação, para ajudar a desenvolver o basquete feminino. Basquete feminino também em São Vicente, onde o All Blacks venceu o Ponta de Pão por 54-17, um jogo em que as meninas treinadas por Paulo Martinho dominaram completamente. Apesar da derrota, a formação do Ponta de Pão teve uma boa postura na partida. Em mais um jogo do Regional de Basquetebol Feminino, a equipa do All Blacks levou a melhor na partida sobre o Ponta de Pão no jogo de encerramento da terceira jornada do campeonato. As meninas do All Blacks entraram determinadas e, com uma defesa sólida e um ataque eficaz, conseguiram dominar as adversárias. O primeiro parcial terminou com uma vantagem expressiva. A pressão defensiva alta e a eficácia nos lançamentos exteriores criaram uma diferença logo difícil de colmatar por parte das All Blacks, que encerraram o primeiro período com um impressionante 17-2. No segundo período, o domínio manteve-se com a diferença de pontos a aumentar. O coletivo do Ponta de Pão mostrou algumas melhorias defensivas, mas as dificuldades em ultrapassar a muralha negra das All Blacks tornaram-se evidentes. O parcial foi de 28-5. A história repetiu-se após o intervalo. As All Blacks continuaram a impor o seu ritmo, chegando ao final do terceiro quarto com uma vantagem de 39-13 sobre a formação treinada por Sarda. No último período, apesar de algum esforço final do Ponta de Pão para reduzir a diferença, ainda assim o controlo continuava a pertencer às All Blacks, que aumentaram a vantagem. Mesmo com o resultado praticamente fechado, as All Blacks não tiraram o pé do acelerador. Com um parcial final de 15-4, o resultado fechou-se em 54-17, com a equipa treinada por Paulo Martinho a celebrar uma vitória sem muitas dificuldades. Nos masculinos, a Académica confirmou o seu favoritismo ao vencer a forma clara a equipa dos Cruzeiros por 54-36. A Académica segue em frente na tabela quando faltam 2 jornadas para o fim da fase regular. A partida referente à 11ª jornada foi marcada por um ritmo intenso e por uma exibição sólida tanto da Académica como do Cruzeiros. Desde o início do encontro, que a Académica demonstrou maior organização tática e eficácia ofensiva. No primeiro período, a formação orientada pelo treinador Miguel Guelas Fortes entrou determinada e rapidamente se destacou no marcador, terminando os primeiros 10 minutos com uma vantagem de 16-10.
No segundo período, a superioridade da Académica tornou-se ainda mais evidente. Com uma defesa pressionante e rápidas transições, os jogadores da Micá conseguiram ampliar a vantagem de forma significativa, encerrando a primeira parte com um expressivo 37-16. A segunda parte do jogo trouxe uma resposta mais consistente por parte da formação treinada por Eli. No terceiro período, a equipa conseguiu equilibrar as operações, acertando mais nos lançamentos e impondo-se melhor nos ressaltos. Ainda assim, a Académica manteve o controle do marcador, fechando o terceiro parcial com 44-30. No quarto e último período, os estudantes voltaram a assumir o ritmo da partida, impondo novamente o seu jogo coletivo. Com uma boa rotação no banco e uma defesa que se manteve coesa até à final, a Académica selou a vitória por 54-36. Com este resultado, a Académica consolida a sua posição na tabela classificativa. E é com basquetebol que chegamos ao fim esta edição do Tribuna VIP, que teve mais do futebol e do basquetebol, essas duas modalidades a dominar. E relembrar que esta semana teremos mais jogos do Campeonato Nacional de Futebol para a quinta jornada. Teremos jogos em direto aqui a partir do estádio da Várzea, tanto a Académica como o Boa Vista, que jogam em casa. Votos de uma boa noite, fique bem e até a próxima. RCV Mais tem mais música de qualidade, mais entretenimento, informação, desporto. Na RCV Mais tem mais.